todos. Acho que dá para baixar um pouquinho mais. Aí, um pouquinho. Alô? Oi. Muito bom dia a todos, segunda vez. Vamos ver se consigo um bom dia um pouco melhor, né? Infelizmente o tempo não está nos ajudando realmente, né? Parabéns aos que tiveram motivação de sair de casa hoje, num domingo, que é muito gostoso dormir um pouquinho mais, né? Aproveitar o tempo e vieram aí colaborar e compartilhar um pouquinho dessa luz da Casa Espírita aqui. Quero agradecer a direção, em nome do Sérgio, que geralmente é o nosso contato aqui na casa, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A gente sempre diz que o que vocês vêm buscar e o que a gente pode oferecer é tão pouco perante a energia que vocês nos trazem. Isso é que faz a nossa diferença. É por isso que a gente acaba, quando inicia esse trabalho de palestras e exposições nas casas espíritas, você não para mais. Porque a energia que a gente leva para casa de retorno é tão fortemente maior que você não tem mais como se desligar dessa energia, né? Isso é muito gostoso. E essa casa, realmente, toda vez que eu venho aqui, eu me sinto mais fortalecido. Muito obrigado por todos. E a gente vai iniciar hoje falando um pouquinho sobre caridade, né? Tem uma imagem aí da Madre Teresa de Calcutá, que talvez seja o exemplo de caridade que a gente pode falar, né? Aí a frase dela dizendo assim: é difícil a gente se sentir deprimido diante de um sorriso que ajudamos a criar. E muitas vezes a gente vê a Madre Teresa com o rosto sofrido, né, em todas as fotos. Difícil a gente ver ela dando um sorriso tão expressivo assim. Mas frente a uma criança em que você acabou de tirar aquele tipo de sorriso, não tem como ficar imune, né? Você acaba sorrindo também, né? Ela diz que o ser humano precisa mais de apreciação do que de pão. Bom, conta-nos o evangelista Lucas, que era um médico. Lucas era médico, né? Estudou em Alexandria, era filho de escravo grego, depois andou com Paulo e transformou os caminhos por onde ele andou e acabou escrevendo então um pouco sobre Jesus, um dos evangelhos mais autênticos que a gente pode ter noção. Lucas diz que uma vez Jesus foi convidado a participar de um banquete na casa de um fariseu importante, e num dia de sábado. Então Jesus, dado essas informações, já começou a sentir-se, de certa forma, sabendo que ia ter algumas dificuldades nesse banquete. Pode baixar, acho que um pouquinho mais. Por as duas razões que eu acabei de citar. Primeiro, porque era a casa de um fariseu rico. E segundo, porque era no sábado. Quem eram os fariseus que Jesus tanto teve embates, né, discussões mais acalentadas? Os fariseus, esse grupo aí, que a gente pode ver, eles eram um grupo mais conservador. Vamos dizer assim, era uma corrente religiosa do judaísmo, né? Era um grupo religioso do judaísmo que tinham crenças parecidas. Citando um exemplo mais ou menos assim, como a doutrina espírita ou o protestantismo, né, que tem base no cristianismo, mas segue uma corrente um pouco diferente, pensamentos, ideias e conceitos diferentes. Assim eram os fariseus. Eles eram do judaísmo, mas tinham ideias um pouco diferenciadas do todo, né? Eles eram aqueles cidadãos mais conservadores, que tinham a lei de Moisés como princípio. Então eles liam, eles estudavam, e eles se achavam talvez um pouco superiores aos outros, porque eles tinham um conhecimento mais amplo da lei de Moisés. E aí isso fazia com que eles fossem um tanto arrogantes, um tanto orgulhosos, e por que não dizer preconceituosos. Esses eram os fariseus, que ansiavam poder, domínio sobre a cultura judaica, e seguiam fielmente tudo que Moisés tinha aplicado nas leis, tanto religiosas quanto civis. Ou seja, era um grupo que vivia ainda há 1000 anos antes de Jesus, conservadores e tradicionalistas. Então é na casa de uma pessoa assim que Jesus vai participar de um banquete no sábado. E a segunda situação é porque é um sábado. E sábado, vocês sabem, que é o dia do sabá, né? Sabá é um dia em que os judeus reservam para adoração e descanso. Então, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, cessam-se todas as atividades cotidianas. E a palavra cessar é a palavra base, porque savá significa cessar. Então, tudo que você faz de trabalhos cotidianos para. E é reservado à adoração
a Deus. E eles levavam isso muito a sério. Muito a sério. A ponto de que se você for estudar um pouquinho o Velho Testamento, você vai encontrar lá no livro de Números, uma passagem que diz que um homem, no sábado, amontoava lenha. E por isso ele foi levado à presença de Moisés. Moisés não teve dúvida. Sentenciou a morte por apedrejamento. Porque ele havia infringido o terceiro mandamento, que era justamente o dia de sábado. Se imagina então, este pessoal tradicionalista, esperando Jesus, e Jesus não olhava muito para esses rituais e tradições, num sábado, em um banquete na casa de um fariseu. Então, quando Jesus chega à porta dessa casa, dessa residência suntuosa e muito bonita, ele já encontra uma pessoa, segundo Lucas, um homem que estava com o corpo todo inchado. E ele, antes de fazer a cura, percebe o olhar crítico daqueles fariseus e então vai aproveitar para passar um ensinamento. Ele diz assim: qual de vocês aí, amigos, que no sábado, havendo um animal seu, ou até mesmo um filho que caiu num poço, não vai lá retirá-lo? Jesus está dizendo que os rituais são importantes. A tradição é importante, mas o ser humano, as criaturas de Deus, são mais importantes. E a gente pode dar um exemplozinho simples, mas talvez tosco. Nós tivemos semanas passadas aí a Sexta-feira Santa. E a Sexta-feira Santa, algumas religiões, principalmente as nossas, porque a maioria vem de religião católica, cristã, não se pode ingerir alimentos com carne na sexta-feira, mas pode falar mal do seu irmão, do seu próximo naturalmente. Não faz isso? Ou seja, você não pode comer carne, mas pode devorar o teu irmão, Eu falo assim sempre. É um dia de jejum, gente, mas não de jejum só da boca, porque Jesus dizia que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca do homem. Então é um dia de jejum em que a gente tem que jejuar não só a boca, mas os olhos, os ouvidos e principalmente a língua, que é um órgão que, segundo Emmanuel, ainda bem, é um músculo que, felizmente, quando a gente exercita, não cresce, Porque se a gente ia ter gente que ia estar perdendo ela quase no umbigo, mais ou menos. Então é um dia de jejum, gente, de todos os membros do corpo. Essa é a ideia. Então Jesus está passando aí um ensinamento de que a tradição é importante, para não desfazer aquele povo, aquele tipo de conduta, mas dizendo que prestem atenção. O sofrimento do ser humano tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir em primeiro lugar. E aí ele continua nessa épica jornada por esse banquete na casa desse fariseu. E aí ele vai se sentar ao lado desse gordinho importante, lindo e bonito, para ceiar, numa área bem ampla, onde eles estão sentados ao meio. Naquela época eles comiam com as mãos, E aí Jesus percebe a suntuosidade daquele banquete. Percebe as pessoas importantes que estão por ali, os familiares ricos, e aí ele vai fazer um comentário a esse fariseu. Ele diz também, então, ao fariseu que havia o convidado: quando deres algum jantar, diz Jesus, ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás então bem-aventurados, porque esses não têm como te retribuir. Qual é o ensinamento que Jesus está passando aí? Claro, evidentemente, a gente já percebe que é um ensinamento referente a fazer o bem sem esperar nada do próximo, sem ostentação. Mas aí está misteriosamente colocado um outro puxão de orelha. Que, se vocês me permitem, eu vou trazer um exemplo para o tempo atual. E eu, antes de dar esse exemplo, eu sempre falo assim: cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Aliás, particularmente, cada um vive a vida que acha
ser correta para cada um, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que Jesus está querendo nos ensinar aí com esse banquete. Vamos imaginar que um casal aqui de Porto União reservasse o ambiente aqui para eventos mais sofisticados e mais caros de Porto União. Contratasse o melhor buffet da cidade, cheio de frutos do mar, essas coisas assim. Se preocupasse com a carta de vinhos que ia ser servida, ou a cerveja artesanal, ou o chopp, as bebidas, os sucos, as frutas, as decorações, as lembranças, e convidasse os vizinhos mais ricos, os parentes mais chegados, a nata da sociedade de Porto União, para comemorar o primeiro ano de vida do seu filho, ou do seu filho. Pergunto para vocês, a festa é para criança? Vou perguntar agora para os encarnados, que agora me deu um susto, achei que eu estava morto, que achei que só tem desencarnado aí, achei que eu já tinha morrido também. A festa é para criança? Não. Para quem que é a festa? Para os pais. Para os pais, gente. Jesus está nos ensinando agora, nesse momento, sobre um defeito grandioso de nós seres humanos. Ele está ensinando um pouquinho para nós sobre vaidade. Por que que se faz isso? Para mostrar para a sociedade que nós estamos podendo, não é verdade? Meu filho aqui, aí tem café no bule. Para quê? Convida-se pessoas importantes, pessoas de poder, de dinheiro, para que se você um dia tiver algum probleminha, são todos meus padrinhos. Então se faz isso por vaidade dos pais. E a vaidade é um problemaço. É um dos defeitos humanos que mais se esconde em nós e que nós não percebemos. A vaidade. Tanto é que no livro dos médiuns, na questão 228, os espíritos vão dizer para Kardec: todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus. Todas. Se você pegar os 7 pecados principais eleitos pela teologia cristã, os pecados capitais, você vai ver que todos eles são portas abertas para os espíritos maus. Mas, segundo eles, a que eles exploram com mais habilidade é a vaidade. Porque é essa que menos a gente se confessa de si mesmo. A gente não percebe que é vaidoso. E não se confessa vaidoso. Aliás, vaidade e inveja, ninguém gosta de dizer que é. É verdade? Os outros pecados capitais, os outros 5, vamos dizer, tirando inveja e vaidade, para nós já quase virou virtude. Agora com as redes sociais, então, é prato cheio. Quer ver? Me citem um dos 5 pecados capitais aí, fora inveja e vaidade, que eu vou mostrar para vocês que já não é mais nenhum tipo de pecado. Dá um aí. Gula. Gula é bom demais, Sérgio. Gula é pecado? Não é mais. Não é mais. Quem é que não... Vocês já viram na rede social alguém postando... o que se posta lá? Jantar, né? Aquelas comilanças, costelada, né? Ou você escuta as pessoas dizerem assim: eu não sou como essa magrela aí que só come alface. Eu me carco numa lasanha. Não tem problema. Ninguém mais se sente, digamos assim, constrangido em dizer que come bem. Não é verdade? Então gula já passou a época de gula ser pecado. Hoje gula até é virtude já quase. Não é assim? Não, tá tranquilo. Dá um outro aí. Preguiça. Preguiça é boa. Preguiça é pecado hoje em dia? Quem faz parte das redes, dos grupos de WhatsApp, sabe, né? Que na sexta-feira já vem aquele negócio, né? Sexta-feira, vamos tomar gelado, já está todo mundo prevendo o final de semana. Feriado agora que tem no meio de semana, então está todo mundo feliz, né? Ou aquela pessoa que diz assim: comigo não tem problema, eu adoro dormir até o meio-dia. Falam isso abertamente, sem medo de estar dizendo assim, que seja um defeito seu. Virou virtude. Preguiça já quase virou virtude. Agora, inveja e vaidade, não. Se eu perguntar para vocês aí se alguém é guloso, geralmente vai levantar alguém a mão. Ou se alguém é mais preguiçosinho, vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar para você, e essa pergunta eu vou fazer, tem alguém invejoso aí?
Tem alguém invejoso? Que coisa interessante, né? Você viu como inveja e vaidade é assim. Peraí. Não confundam vaidade com amor próprio e autoestima. Tá? Autoestima e amor próprio é gostar de você, eu gostar de mim. Isso é importantíssimo. Porque senão você não se valoriza. Tá? Vaidade é um pouco mais que isso. Vaidade é você ter necessidade de mostrar que você é bom. Isso é vaidade. Está entendendo? É mostrar para os outros que você é melhor. Isso é vaidade. E isso é perigoso. E isso ninguém se confessa. Tá? Então tem alguém invejoso aí? Alguém vaidoso? Não, não tem. Eu já fiz a pergunta. Agora eu não vou voltar atrás. Agora eu vou mudar a pergunta. Alguém já sofreu inveja aí? Só aqueles mais vaidosos que não levantaram a mão. Que a vaidade impede que a gente levante a mão. Mas por que todo mundo já sofreu inveja e não existe invejoso? A matemática não passa. Né? De quem que vocês sofreram inveja se ninguém é invejoso? Já perceberam isso? Então a inveja a gente não se confessa dela, a gente não consegue entender ela dentro de nós. Nem a vaidade. Por isso que elas são perigosas. Perigosíssimas. A inveja é perigosa. Puxa vida, a inveja é difícil. O que é inveja, gente? O que é inveja? É isso mesmo. Às vezes as pessoas confundem inveja com cobiça. Inveja não é você querer o que é dos outros, isso é cobiça. Né? E uma pouca da cobiça é bom para nós, para que a gente continue crescendo. Inveja é muito mais cruel. Inveja é você não querer que o outro tenha aquilo que você não tem. Isso é inveja. Está entendendo? Então isso é maldoso. A inveja é maldosa. Tem uma fábula da cobra e do vagalume que explica exatamente muito bem o que é inveja. Diz que a cobra um dia estava lá, bem tranquila na sua árvore, e passa um vagalume piscando. E a cobra deu o bote. E o vagalume escapou. E a cobra foi atrás dele, pá aqui, pá lá, e o vagalume foi até que a cobra acuou o vagalume contra uma parede. E estava pronto para dar aquele bote final. Aí o vagalume pensou um pouco e disse, para aí, que história é essa? Afinal de contas, eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra pensou, não faz não. Pois é. Por acaso eu vou matar a sua fome? Olha o tamanho que eu sou. Vai comer um rato, né? Um passarinho. Aí a cobra disse, realmente, não vai. Então, afinal de contas, por que é que você quer me comer? Daí a cobra olhou para ele e disse, porque você brilha. Comeu. Isso é inveja. Inveja é não suportar o brilho dos outros. Isso é inveja. Isso é ruim? Péssimo. Porque nessa relação de energias que a gente toca, você está, toda vez que você vê alguém brilhar mais que você está jogando nela uma carga energética muito pesada. E pessoas que brilham sem perceber, porque tem pessoas que têm isso, né? Elas brilham sem perceber que estão afetando os invejosos. Levam essa carga pesada para casa. E isso faz mal. Isso adoece. Por isso que a inveja é um defeito humano muito cruel. Muito cruel. Você mata, às vezes, pessoas sem que elas percebam. A inveja é cruel. Tá? Mas a vaidade também é. Nós estamos falando de vaidade, eu já passei para a inveja. Eu não devia ter contado. Na verdade, eu não falo muito sobre isso aí. Eu falo mais sobre vaidade, né? A vaidade também, então, é um dos defeitos que os espíritos maus, vamos dizer assim, exploram em nós com habilidade. E como a vaidade é algo que a gente não se percebe também, até tem uma história que eu trago para vocês aí, para explicar um pouquinho sobre isso. Esse homem aí é um santo. Saúde! Esse homem aí é um santo. Ele é o Santo Antônio. Vocês já ouviram falar nele? Quem é o Santo Antônio? É o santo?
Não é esse. Esse é outro. Esse aí é o Santo Antônio I. Ele viveu no século III e era um egípcio. Esse, o casamenteiro, que agora está fora de moda, né? Ninguém mais faz. Acabou. Então, não esquecem que para esse não precisa orar mais. Tá? Está aposentado já. Aposentou-se da profissão. O Santo Antônio Casamenteiro é o de Pádua, né? Que nasceu em Lisboa e fez fama em Pádua. Que, aliás, é um dos artífices da Igreja Católica. É um cara que tem uma capacidade extraordinária. Você lê o que ele escreveu, até quase espírita, vamos dizer assim. Tá? Esse é o Santo Antão, conhecido como Santo Antão. E esse homem aí, ele viveu numa época em que era comum e moda você se isolar, né? Viver fora das comunidades, para que você faça com que o teu corpo físico sofra e aí o espírito prolifere. Tá? E assim ele saiu, então, aos 25 anos de casa e viveu numa caverna. E viveu 105 anos, ou seja, 80 anos dentro de uma caverna. Olha a situação desse homem aí. Tá? Não sei como é que viveu tanto, né? 105 anos. Comendo goró, raiz, inseto, que é deserto, né? Falando do Egito. E assim era a vida dele. Mas o Santo Antão tinha um problema ainda maior. Porque o demônio elegeu o Santo Antão, eu só falo assim como meta de mudança, né? Então ele disse assim, o demônio disse, esse cara eu vou mudar para mostrar exemplo para todo mundo. Foi meta corporativa que a gente chama em administração de empresa. Tá? Esse cara eu vou mudar para vocês verem que eu mudo qualquer pessoa. Então o demônio começou a viver com ele na caverna. E começou a criar alucinações para ele. Então quando o Santo Antão se ajoelhava frente a um crucifixo no final da noite para fazer suas orações, o demônio apresentava para ele uma mulher nua, tentando testá-lo sobre a carne. 80 anos. Ele mudava as mulheres, tá? Para ficar mais tentado ainda. Quando o Santo Antão ia comer os seus gorós no final da noite, ele mostrava para ele uma mesa farta. Começava com comida japonesa. Aquelas navios de comida japonesa, de sushi, sashimi. Depois passava para aquela comida italiana. Canelones, macarronadas, lasanhas. O que você pensar? Depois, carnes, picanhas. E por último, uma costelada que o meu pai faz, que está aqui me acompanhando hoje, extraordinário, com um viradão daqueles, e salada de repolho. Para fechar a noite, tortas geladas, salgadas, ou seja, você imagina o cara com fome e vendo aquilo. E Santo Antão, firme. 80 anos vendo aquilo e comendo goró, firme, sem receber a tentação forte. E até que chegou um ponto que o demônio disse, não, esse cara aí pode esquecer. Esse cara ninguém consegue mudar. Pegou sua malinha e saiu da caverna. Quando o Santo Antão percebeu que o demônio saiu da caverna, ele se ajoelhou, levantou os braços a Deus e disse, obrigado Deus, agora sim, agora eu sou um santo. E o demônio escutou e voltou para dentro da caverna. Ele pecou pela vaidade. Um pecado que não se consegue enxergar em nós. Não é assim? Então, os Espíritos nos dizem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a virtude do mais alto grau é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades de um homem virtuoso, sem dúvida. Né? Mas não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. Ou seja, resumindo, no fundo, aquela pessoa virtuosa, aquela mulher fiel, o homem dedicado, o filho exemplar, cometem o erro de dizer assim, eu não sou como os outros. Mostrando que por trás de cada virtude há sempre a vaidade, porque eu tenho que dizer para os outros que eu não sou corrupto como aquele político. Vaidade porque eu tenho que dizer para os outros que eu não sou fofoqueiro igual a minha vizinha.
Vaidade porque eu tenho que contar para os outros que eu sou bom. Um cara dedicado, uma mulher fiel. Eu estou sendo vaidoso. Então, para vocês verem que todos nós somos vaidosos. E os espíritos maus se aproveitam disso. Que nos colocam em algumas situações que nós acabamos, não como Santo Antão, porque nós somos um pouquinho mais fracos, caindo na tentação. E suprindo e caindo no desejo daqueles espíritos maus em nos desviar do nosso caminho original. Esse é o problema. Esse é o problema da vaidade. E a vaidade, dizem, né? Eu não sei, eu nunca estive lá. Dizem lá no inferno que corre em línguas miúdas que a vaidade, diz o demônio, definitivamente é o meu pecado favorito. Diz Milton. E o demônio, como eu estive falando, ele gosta muito de pessoas vaidosas. Mas como é que nasceu a vaidade? Sabe como é que nasceu a vaidade? Nasceu com um arcanjo chamado Lúcifer. Já ouviram falar dele? Lúcifer, segundo a tradição, era o arcanjo mais lindo de Deus. Eu não sei, eu trouxe uma imagem assim, porque eu não conheço. Homem bonito eu não tenho muita capacidade, sabe? Mas as mulheres aqui, principalmente as solteiras, né, para não dar problema. Tá mais ou menos? Tá mais ou menos? Ah, tá bom. Lúcifer era o cara mais lindo que Deus tinha perto dele. E um dia ele acabou cometendo um engano de olhar no espelho. E ele percebeu que ele era bonito. E ele disse, pô, mas eu sou o cara mesmo. Eu sou lindo. Eu sou o mais lindo de Deus. Então eu mereço mais. Eu mereço mais. E aí ele criou o que nós temos que nos mais atrapalha, que é o nosso ego. Eu mereço mais. E quando ele criou o ego, segundo a tradição, Lúcifer foi então o primeiro ser da criação que trabalhou a ideia do eu em detrimento do nós. Eu primeiro. As minhas coisas primeiro. Eu. E quando ele pensou assim, ele baixou a vibração dele, né? Então, a partir de todos os seres eram criados nós, e Lúcifer foi o primeiro eu. Quando ele pensou assim, ele baixou a vibração dele, inchou o ego, e ele caiu. Assim conta a lenda. Caiu dos céus, e junto com ele caiu todos aqueles soldados que eram fiéis a ele. Mas veja o azar que nós temos. Nós somos azarados mesmo. Sempre digo isso. Não é possível. Nós vivemos na Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia que, segundo os cientistas, tem 200 bilhões de sóis igual ao nosso. Maior, porque o nosso é um Sol, é uma estrela de pequena grandeza. Planetas deve ter trilhões, eles nem sabem quanto. Sabe onde é que esse cara foi cair? É azar pra caramba, né? Na Terra! Foi cair na Terra, né? E se sentiu bem aqui. Ele começou a ser mais interatividade com os nativos, ou seja, nós, né? E começou a ver, pô, essa galera aqui é da minha estirpe. Começou a bagunçar. Festinha todo dia, nada de trabalhar, a evolução parou, né? E aí Deus começou a olhar para nós. Diz, pô, olha lá o que está acontecendo na Terra. O Lúcifer está botando para quebrar lá embaixo. Gente, os caras estão achando que Lúcifer é Deus. Daqui a pouco vão criar um seriado na Netflix, né, em homenagem ao Lúcifer. Temos que dar um jeito nisso. Aí Deus chamou um anjo, ou talvez um arcanjo, né, chamado Micael. Deus comigo. Eu não falei o que significa Lúcifer? Não, né? Lúcifer significa portador da luz. Olha que nome tão lindo assim, né? O cara tem que ser bonito mesmo, né? E esse Micael chamava-se, então, Deus comigo, Deus contigo. Era um dos arcanjos mais chegados a Deus, que Deus mais confiava. E Deus chamou ele e disse, olha, vai lá embaixo na terra, pega os exércitos que sobrou aí e dá um pau no Lúcifer lá. Dá um pau, vai lá e prende esse cara.
E aí veio, e houve então a batalha épica aqui na terra, e então Micael prendeu Lúcifer nos confins do inferno, ou seja, nos confins da terra, no centro da terra, né? Assim conta a tradição. E voltou para Deus. E passou-se um tempo. E Micael era muito amigo de Lúcifer, né? Os dois estavam. E ele começou a se compadecer com o amigo. Puxa, coitado do Lúcifer, agora vivendo naquele lugar quente, né? Sem nada de bonito. Vou lá fazer uma visita. E resolveu vir visitar o Lúcifer. E aí perguntou para o Lúcifer assim: mas Lúcifer, você não está arrependido? Olha, pensa bem. Você podia estar vivendo perto de Deus, com as maravilhas de Deus, com a bondade, com a felicidade que existe lá. Eu estou vivendo aqui nesse lugar. E aí Lúcifer vai dizer, segundo Milton, no livro Paraíso Perdido, né? Aquela frase que até hoje nos excita e nos causa desejo. Ele vai dizer assim: eu prefiro ser o senhor do inferno do que o escravo no céu. E exatamente a nossa vida é assim, não é? Eu prefiro roer um osso, mas esse osso ser meu, do que compartilhar um minhão. Eu prefiro viver aqui, nesse planeta, segundo a doutrina espírita, de provas e expiações, um planeta ainda onde vivem espíritos imperfeitos, espíritos orgulhosos, mas eu prefiro viver aqui e dizer que esse lugarzinho aqui é meu, para contar para todo mundo que é meu, do que viver em lugares onde eu preciso compartilhar as coisas, mas viver numa felicidade plena. Ou seja, eu esqueço a caridade, esqueço o que Jesus falou, esqueço o que todos os missionários religiosos falaram e continuo pregado naquilo que a gente chama de posse. Meu marido, minha casa, meu filho, meu! E não escapo disso. E a minha vida resume-se a isso. Isso chama-se orgulho. E isso chama-se egoísmo. Que é o que Lúcifer... Opa, caiu minha projeção. Que é o que Lúcifer representa. Lúcifer representa o egoísmo. Essa é a ideia. O ego que nós criamos em nós. Então, quando nós valorizamos muito o ego, nós estamos dando ouvidos a Lúcifer. Ou seja, é o demônio conseguindo fazer com que nós mudemos de ideia. E quando nós conseguimos olhar para o outro, nós esquecemos um pouco do nosso egoísmo. E aí nós começamos a olhar um pouco para quem? Para os anjos que, segundo a tradição, conseguem nos desviar do caminho imperfeito. Né? Então, Lúcifer é a personificação do egoísmo, que é o nosso maior inimigo. Lúcifer é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, que é o nosso ego, o nosso egoísmo. Essa é a ideia. É essa a ideia, esse é o simbolismo dessa passagem, dessa tradição. Para a gente prestar atenção no nosso ego. Então, diz Santo Agostinho, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Mas é a humildade, somente a humildade, que vai fazer com que nós nos transformemos novamente em anjos. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que você consegue ganhar humildade? A doutrina espírita tem uma pista, que eu estou terminando aí. Tá? Para se ter humildade, você precisa praticar a caridade. A doutrina espírita diz que fora da caridade não tem salvação. Você não vai voltar a ser anjo se você não começar a praticar a caridade. Mas, afinal de contas, o que é a caridade? Né? Lá tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 893, que pergunta assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos vão dizer que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. E como é difícil a gente sacrificar o nosso interesse pessoal. Como é difícil. Porque vocês estando aqui hoje, em dia de chuva, domingo, que podiam estar dormindo, não é o interesse de vocês. Seria muito mais fácil você estar em casa, né? Como muita gente está fazendo. Mas vocês estão sacrificando o seu interesse pessoal. Ou seja, você está ganhando uma batalha contra o seu ego. Você venceu. Hoje você venceu. Hoje você venceu. Mas é uma batalha. É uma batalha. Porque amanhã você vai buscar de novo o teu interesse, depois de amanhã de novo o teu interesse,
e esquece que outros interesses mais importantes são para nós que estamos aqui. E continua dizendo, a mais meritória de todas as virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Mas o que é caridade, afinal de contas? E o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus. Veja bem, não como nós entendemos, como Jesus nos mostrou. Qual o sentido da palavra caridade? E aí eles respondem, caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, caridade não se restringe à esmola. Ninguém está falando em materialismo ali. Ele está dizendo benevolência para com todos. O que é ser benevolente para com todos? É você ser bom sem olhar cor, poder, dinheiro, raça, religião, ideologia, pensamento diferente ao seu. Trata todo mundo igual. É fácil fazer isso? Difícil. Se entrar uma pessoa comum pelaquela porta, capaz de ninguém olhar. Mas se entrar um político, um deputado ou um senador, já vai começar o murmúrio aqui. E todos vão tratar diferente. Infelizmente, isso faz parte de nós. Por isso, benevolência para com todos. É muito difícil a gente tratar as pessoas iguais. E se a gente começar desse ponto, primeiro, pequenininho, nós vamos crescendo mais. Outra coisa, indulgência para as imperfeições dos outros, porque contra as nossas, tudo bem. Né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já racionaliza, né? Não, é que não me falaram que era assim, porque eu não sabia disso. Você arruma alguma desculpa. Mas quando é o outro, a gente põe o dedo na ferida. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Porque se você não é perfeito, por que você exige perfeição dos outros? Então Jesus disse que a gente deve ser indulgente. A palavra correta é compreender o outro. Essa é a palavra. E a terceira, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. A gente sabe hoje que o nosso pensamento cria. Quando eu me coloco, alguém me prejudica, por exemplo, e eu começo a pensar o mal dessa pessoa, eu estou emitindo ondas de pensamento. E essas ondas de pensamento vão até a pessoa, elas viajam, porque são ondas baixas, e começam a afetar a energia daquela outra pessoa. Então a maior caridade que você pode fazer para uma outra pessoa é cortar esse fio, parar de emitir pensamento negativo dessa pessoa. Isso é perdão das ofensas. Você não precisa ir na casa do teu inimigo, bater na porta e dar um abraço nele. Não precisa fazer isso. Corte esse fio magnético que te prende a ele. E quando você fizer isso, você vai perceber que a carga diminuiu em você também. Porque o peso sai de você. Porque da onde é que vem a raiva? O ódio vem da onde? De dentro de você. E para sair, ele tem que passar por você. Então ele pesa em você. Ele pesa. Quanto antes você tirar isso, antes você alivia. Percebe então que caridade não tem nada a ver com esmola? Caridade é uma posição sua perante o outro, o teu próximo, que é o que Jesus dizia. Amai o próximo. Dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de nós receber. Só isso é caridade. Só isso. Porque à medida que você gostaria que o outro estivesse tão bem quanto você está, você se preocupa com o sofrimento, com a dor, com a situação do outro. E aí você se move, como Madre Teresa, para aliviar essa dor. Isso é instantâneo. Só isso. Por isso que Madre Teresa disse: o ser humano precisa mais de apreciação do que de pão. Um bom dia, um sorriso,
um abraço fraterno, um elogio. Quantas vezes nós temos elogiado pessoas? Quantas vezes nós entramos numa conversa esperando um elogio, mas não elogiamos ninguém? Não realçamos as virtudes das pessoas. E procuramos os defeitos. O ser humano tem isso. Principalmente para as pessoas que nós estamos conhecendo hoje, né? Quando você conhece uma pessoa hoje, você fica esperando para pegar os defeitos dela. Isso é um sentimento de defesa nosso. Porque a hora que ele falar qualquer coisa, você... Então nós formamos aquela armadura e não abrimos o nosso coração. Perigoso. Muito perigoso. E para terminar, para vocês entenderem o que é caridade, e a caridade não tem tamanho, não tem espaço e não tem idade. Madre Teresa de Calcutá, isso está num livro... Ai, Jesus. Está no livro. Não me lembro mais. Madre Teresa de Calcutá, um dia, na década de 80, ela teve que se ausentar de Calcutá para ir até a Etiópia. A Etiópia estava passando por uma crise, uma seca muito grande, lembram? Vocês lembram da década de 80, quem tem um pouco mais de idade, né? Foi uma fome muito grande que aconteceu na África. E Madre Teresa, então, como tinha também lá as suas redes de ajuda, ela saiu de Calcutá e estava indo até a Etiópia. E antes dela ir, ela foi se despedir das crianças do orfanato que ela cuidava, que era o maior orfanato, eram mais de um. E ela conseguiu, junto com as pessoas, juntar uma cesta de chocolates, pequenos doces, que ela começou a distribuir para as crianças. Então ela falou para as crianças lá que ela teria que ir à África, até a Etiópia, mostrou algumas fotos de algumas crianças, que é aquela que eu mostrei ali, né? Mostrando a dificuldade e o sofrimento que as crianças estavam passando lá, e foi distribuindo aqueles chocolates para as criancinhas. E conta ela que ela terminou de distribuir os chocolates e ela sentiu que alguém bateu nas costas dela. Ela se virou, era um menininho de uns 7 anos, mais ou menos, com a mão estendida com o chocolate na mão, dizendo assim: Madre, eu não posso comer isso. Leve isso para as criancinhas da Etiópia. 7 anos. E aí ela percebeu. Ela percebeu que o amor, ou a falta de amor, essa sim é a maior miséria que existe na humanidade. Sim. Então cada um de nós pode dar um pouquinho de amor. Porque todos nós temos amor. Paremos de concentrar esse amor em nós. E vamos transmitir um pouquinho desse amor para as outras pessoas que vivem perto de nós. Muita paz a todos.